Oi, gente, tudo bem com vocês? Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês para compartilhar aquela série de mensagens que tem como tema central a chave da felicidade e a saúde mental. Hoje nós temos um tema maravilhoso, um tema muito maravilhoso, muito especial. Já estudamos aqui o que é a felicidade, como se adquire o hábito de ser feliz. Já vimos aqui se é possível mudar nossa personalidade e vimos algo a que se apegar. Hoje a nossa mensagem tem um título muito incrível, um título muito especial, A Reforma dos Hábitos, exatamente, a reforma dos hábitos. Estamos chegando ali no final de ano e é muito importante, né? Nós tomarmos um rumo na vida, fazermos novas mudanças e vamos ver como podemos fazer essas reformas dos hábitos. Os hábitos ruins substituí-los por hábitos bons. Tenho certeza que você vai gostar dessa mensagem e nós vamos tirar aqui grandes lições para a nossa vida. Mas antes de começarmos, desejo aqui que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe a tua vida, a tua saúde e toda a tua família, é o meu sincero desejo. E que Deus aqui nesse momento esteja com você em qualquer situação que você está passando. Confia nesse Deus. Confia nesse Deus poderoso que Ele tem a solução para tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, meu querido, e o mais Ele fará. Pode ter certeza disso, que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Então nós vamos dar início aqui na mensagem de hoje. Eu queria conversar com vocês aqui essa maravilhosa mensagem, contando a experiência do jovem Thomas Edison. Quando ele era jovem, ele obteve o posto de telegrafista em certa empresa. E essa empresa, ela quis saber da capacidade do jovem antes de contratar ele ali para um emprego. Então a empresa decidiu fazer um teste com ele, com Thomas Edison. Pediram para ele se sentar ali em frente de um aparelho para que traduzisse a longa mensagem, meus amigos, que chegava no típico código Morse, de pontos e linhas. Quem transmitia ali o despacho de um escritório ali distante era um dos telegrafistas mais velozes ali da empresa. Mas esse o jovem havia sido avisado de quem receberia ali a mensagem seria um jovem ainda novato na profissão. De modo que o telegrafista ele passou a transmitir ali moderadamente, com toda a calma, sem pedir explicação alguma. O jovem Thomas Edison ia recebendo o despacho. O hábil telegrafista do outro lado, surpreendido pela maneira capaz com que a mensagem, meus queridos, estava sendo transmitida, recebida pelo novo funcionário, passou então a aumentar a velocidade de transmissão. O jovem Thomas Edison, ele continuou a receber com perfeição e o outro rapaz chegou finalmente ao máximo de sua rapidez, com a esperança de ouvir do jovem, do novato, o pedido de repetição de palavras, mas não houve tal coisa. E sim certa pergunta que o jovem Thomas Edison fez durante uma pausa, impostas ali por determinadas circunstâncias de linha. E a pergunta foi se o transmissor do outro lado não podia transmitir mais rápido do que estava ali fazendo. Assim, meus queridos, se consagrava o jovem Thomas Edison, aquele principiante, como um dos melhores telegrafistas da empresa. Mas afinal de contas, o que será que permitiu ao jovem Thomas Edison desempenhar-se tão brilhantemente? Naturalmente, meus queridos, existem várias respostas, várias explicações, mas o segredo principal do êxito do jovem Thomas Edison, ele estava na preparação que ele havia feito. Ele se dedicou na maneira de praticar a transmissão telegráfica e a sua recepção de ouvido era-lhe um hábito. Mas como podemos ver, tratava-se de um hábito bom e é realmente uma grande vantagem adquirirmos bons hábitos. São, em geral, muito mais
numerosos, meus queridos, os nossos bons hábitos do que os maus. E falando desses maus hábitos e analisando ali a sua natureza, encontraremos os que são, na maioria, hábitos de pensar do que os hábitos de ação. São tanto mais difíceis de abandonar. E isso, na verdade, se deve, às vezes, a não sabermos, meus amigos, bem o que devemos atacar. Exatamente, porque, em verdade, a nossa filosofia da vida que deve ser mudada. Como se, como se adquire os hábitos. Nós vamos ver como se adquire os hábitos. A formação dos hábitos, meus amigos, é, em realidade, um processo idêntico ao que se realiza quando nós aprendemos alguma coisa. A maior parte da instrução que nós recebemos, ela forma hábitos em nós. Por exemplo, nós aprendemos a ler porque os nossos olhos se habituam a reconhecer as letras e as palavras, que com elas se formam quando falamos, realizamos uma série de operações por costumes ou hábito. Expulsamos aqui o ar dos pulmões pela traqueia. Com ele fazemos vibrar as cordas vocálicas e imediatamente modulamos o som produzido pelos movimentos da língua, dos maxilares e dos lábios. Mesmo a campainha desempenha o seu papel para dar maior ou menor tom nasal a certas vocais. Todas essas coisas, essas operações, nós fazemos, meus amigos, automaticamente, por hábito, sem nelas pensar. Esse automatismo nos deixa o cérebro livre para pensar no que queremos expressar. E até um pouco de observação nos revelará que enquanto os órgãos vocais pronunciam uma frase, o cérebro está concentrado no juízo que emitirá depois de dita a frase. Ou talvez depois de várias outras, como se adquiriu o automatismo dos hábitos, que tanto facilita nossas atividades. Como se adquire? Como chega, por exemplo, um datilógrafo, por exemplo, a mover os seus dedos com tanta agilidade sobre o teclado, que à medida que seus olhos vão acompanhando as linhas destinadas a serem copiadas sobre as teclas, uma a uma, deixam sua impressão, quase sem nenhum engano. E isso numa velocidade que pode, meus queridos, superar 600 movimentos por minuto. E tudo isto sem que tenha que pensar no que faz. Ao contrário, se o datilógrafo se detém a pensar nos movimentos particulares de cada dedo, ele começa a cometer erros. Não podemos, meus amigos, deixar de encher-nos de assombro e de admiração para com o nosso Criador Deus que nos capacitou assim desse humilde sistema nervoso de um instrumento capaz de refletir alguns de seus atributos. Atributos supremos, a inteligência e a emoção sublime do amor. A inteligência facilita a aquisição de hábitos. Pode ver-se a importância que tem para a humanidade a capacidade de adquirir, meus queridos, hábitos, pois não se realizaria muito trabalho no mundo se não existissem essas reações nervosas automáticas. Porque um hábito não é, meus queridos, outra coisa, meus amigos, além de uma reação nervosa
que pela longa prática e exercício se tornou automática. Bastaria, por exemplo, fazer uma lista dos atos que na vida diária realizamos, por hábito, para dar conta ali de quão indispensável são e por hábito é por hábito que nós levamos corretamente a colher a boca. Por hábito, nós nos vestimos, nós nos asseamos, nós lemos e escrevemos, nós falamos e andamos por hábitos. E a pé, e a cavalo, ou talvez de bicicleta, por hábitos fazemos isso. Ou em qualquer outro veículo, e realizamos muitas outras coisas, muitos outros movimentos por hábitos, em nossas diferentes capacidades cotidianas. Os hábitos, meus amigos, são certamente, meus queridos, necessários à vida e à imensa superioridade do ser humano sobre os irracionais, ela reside precisamente em que sua inteligência lhe permite adquirir hábitos em tempo muito breve e em número assombroso. E não só nisso, mas na faculdade que tem de mudar de hábitos, quando lhe convém. Por exemplo, o animal mais inteligente, se assim nós podemos dizer, ele tem dificuldade em aprender e também tem para livrar-se de um hábito. Uma vez que adquiriu os hábitos, os psicólogos eles fazem, entre muitas outras coisas, a seguinte experiência. Vejam só isso. Dentro de uma jaula, que pode ser aberta pelo lado de dentro, eles colocam um gato novo e faminto fora da jaula, sem que possa ser alcançada pelas garras do gato. Eles deixam um bom pedaço de carne. O gato olha a carne, faz todo o tipo de esforço para pegar ali a carne, força as grades, tenta passar pelos vãos e, finalmente, em um de seus movimentos e numa de suas tentativas, o gato toca no trinco da portinhola, que se abre imediatamente, dando-lhe a passagem fácil. E o gato sai e se apodera da carne, que naturalmente é pouca, que o deixa ainda com fome. Novamente o gato é colocado dentro da jaula e o outro pedaço de carne é colocado no mesmo lugar, do lado de fora. Um ser humano iria com certeza diretamente ali no trinco e abriria a portinhola. Mas o gato não, ele vai repetir todos os esforços feitos antes para sair e alcançar a carne. E novamente, só por casualidade, ele tocará no trinco e conseguirá, meus amigos, sair. Se a experiência se repete muitas vezes, finalmente o gato aprenderá a ir diretamente ao trinco. Mas isso, meus queridos, ele faz automaticamente. Por exemplo, se colocar ali outro gato sem a experiência, o novo gato verá o seu companheiro realizar a operação a que se habituou, mas não aprenderá dele. Se colocar o gato só dentro da jaula, ele repetirá o processo de aprendizagem do primeiro gato. Quer dizer, que só por casualidade, meus amigos, encontrará o trinco da porta da jaula e poderá sair. Uma vez, porém, que o gato aprendeu um hábito, será muito mais difícil que ao homem livrar-se desse hábito. Vejam só essa história. Em um jardim zoológico nos Estados Unidos, havia certa vez um elefante que passava a vida caminhando de um lado para o outro, apenas dentro da área que lhe permitia a corrente com que ele estava amarrado. Mas um dia tiraram a corrente
E o elefante continuou indo e vindo exatamente dentro do espaço que acostumado, sem transpor um metro sequer. Foi em vão que o seu guarda lhe pôs a comida a certa distância do extremo aonde o elefante costumava ir. O animal chegava ao limite, meus queridos, costumeiro, e guinchava, irado e faminto, e não avançava além. O hábito o sujeitava. Às vezes, nós seres humanos, meus amigos, nos sentimos tentados a pensar que tal coisa é impossível, é difícil demais para nós aprender e realizar, ou que é até impossível abandonar algum hábito, não é verdade? Que adquirimos e que é prejudicial para nós. Não devemos chegar à conclusão de que, como o gato ou como o elefante, nos falte a inteligência e a capacidade, isso mesmo. Pode haver outra razão. Talvez, meus amigos, talvez estamos precisando de algum incentivo. Nós devemos talvez aplicar o processo de adquirir o hábito desejável ou nos livrar do hábito indesejável. Nós vamos ver agora as experiências feitas com seres humanos. Isso mesmo. Uma das atividades humanas que se tem estudado para ali averiguar muitos detalhes relativos ali à capacidade que os seres humanos têm de aprender, teve como objeto certos grupos de jovens que procuraram dominar a transmissão telegráfica. Essa mesma ocupação ali na que se destacou o jovem Thomas Edison, quando ele era jovem, né? Entre outras coisas, se notou que quando esse grupo de jovens, quando eles sabiam que eles estavam, que a sua atuação e progresso estava sendo observadas, diminuía ali a proporção de erros exatamente que eles cometeram e aumentava ali a velocidade com que transmitiam. Então haviam entrado em um jogo novos interesses e aprendizagem. Se transformava em um jogo e havia, meus queridos, diversão. Além disso, cada um queria desempenhar-se o melhor possível, talvez superar ali os seus colegas. Havia uma possibilidade de satisfazer a necessidade de sentir-se importante. A mesma comprovação se havia feito com operários tipográficos, já peritos quando se quis provar os resultados do consumo de álcool sobre a sua eficiência. Se notou também uma redução considerável da eficiência sob a influência do álcool. Esses homens, meus queridos, acerca dos quais se acreditava que haviam chegado ao máximo de sua perícia por terem 10 anos e mais a mais de prática, tão logo esses homens perceberam que eram observados, eles realizaram progressos sensíveis e em 2 semanas aumentaram o seu progresso consideravelmente. Tudo isso, meus queridos, nos deve incentivar a termos perseverança na aquisição de hábitos, exatamente, hábitos bons, no abandono também dos hábitos maus. Tanto num como num caso como no outro caso, é necessário aplicar a inteligência, meus amigos, e fortalecer a vontade com os devidos motivos, como a religião de Cristo, ao apresentar-nos as condições que é necessária cumprir para ter a máxima felicidade presente e futura. A religião de Cristo nos oferece os melhores motivos e incentivos. Apresenta-se como o fator mais potente para produzir, meus amigos, a reforma dos hábitos
aos hábitos mentais. Isto é, as ações mentais. Elas constituem o mais importante, pois sem elas não haverá decisão de adquirir ou mudar um só hábito físico. Sabemos, por exemplo, que quando aprendemos a amarrar os cordões dos sapatos, nós acostumamos a fazer mal o laço. E ainda hoje, depois de completarmos 50 anos, ainda o fazemos errado, fazemos mal. Por quê? Para fazer bem o laço, há um momento em que se deve deixar os cordões em determinada posição que não nos agrada. Nunca nós temos dado ao trabalho de familiarizar-nos com a maneira correta de amarrar os sapatos. Sabemos, meus queridos, entretanto, que ao chegarmos a dominar a maneira correta de amarrar os cordões do sapato, seria simplesmente questão de prática e tempo de observação. Decidi, ao atarmos os cordões do sapato, aprenderíamos, nesse caso, deixar o nosso duplo laço em perfeita forma, mas não mudamos nosso hábito deficiente, porque nós não nos parece que vale a pena o esforço, exatamente, o esforço dedicado. Suponhamos agora que, por exemplo, o nosso raciocínio nos tenha convencido de que é conveniente abandonar um hábito realmente prejudicial ou perigoso, por exemplo, o hábito de fumar, especialmente fumar ali na cama. O nosso raciocínio pode também ajudar-nos a vencer a parte física do hábito. Podemos trocá-lo por outro. Por exemplo, se alguém tem o costume de acordar às 3 horas da madrugada e com intensa vontade de fumar, pode ter também na mesinha ou criado mudo um livro interessante em vez de cigarros e pôr-se a ler até que sobrevenha ali o sono, de novo o sono. Fazendo exatamente assim várias vezes, chegará o dia em que, ao despertar do sono, pensará que bem poderia ler noutra ocasião e virá-se para dormir. Ou pode, meus queridos, colocar-se em situação em que lhe seja impossível fumar na cama, pondo a sua cama, por exemplo, no quarto de um filho, de um filhinho menor, a quem, sem dúvida, você não quer prejudicar com um cigarro. O mesmo efeito, meus amigos, vai obter se deixar os cigarros e fósforos no outro lugar, fora do seu alcance. O segredo do êxito está na prática de um desses 3 métodos, ou uma combinação deles. Primeiro, temos que trocar um hábito mau por outro bom. Segundo, tornar difícil a execução do hábito. Em terceiro lugar, torná-lo completamente impossível. O fundamento, meus queridos, é que, primeiro e sempre, atue o raciocínio e a vontade para fazer a decisão de perseverança. Não confiemos na repetição. O processo de adquirir um bom hábito, seja para substituir um mal ou para desenvolver a eficiência pessoal, está na capacidade, meus amigos, de aprender, que é quase privativa do ser humano. Na parte de aprender, o êxito depende da intensidade com que o interesse faz que se concentre a atenção. Mas ninguém, meus queridos, ninguém deve esquecer que ao aprender algo convém aprendê-lo bem, desde o princípio, e concentrar os esforços nessa fase do assunto. A repetição de um ato nos faz hábeis e eficientes em sua execução.
Sem dúvida. Não é, meus queridos, a prática que nos faz perfeito. São muitos com efeito as pessoas que têm estado caminhando durante 50 anos. E apesar disso, meus queridos, o fazem defeituosamente. Para fazer bem uma coisa, é necessária pensar nela, estudar os seus detalhes, analisar cada um dos seus movimentos que temos de fazer. O esforço intenso é o que educa, meus amigos, a pessoa. E devemos distinguir, meus queridos, entre o desejo e a vontade de aprender, em maior ou em menor grau. Temos sempre o desejo de melhorar. É, porém, meus queridos, um desejo, meus amigos, frustrado, que a nada nos conduz muito diferente é ter a vontade de fazer alguma coisa. Tem se comprovado como pessoas que já não são crianças podem duplicar em 6 meses a velocidade com que leem. Para isso, elas necessitam exercitar-se com um propósito deliberado e intenso. O desejo de aprender é difuso e enquanto a vontade, meus queridos, de fazer é concentrada e específica, não importa quantas vezes tentemos aperfeiçoar-nos, o que vale é a inteligência com que provamos e, sobretudo, o que nós mesmos descobrimos acerca de, acerca de nossas provas. Qualquer aprendizagem é um processo de experiência e descobrimento. Não devemos, meus amigos, ter medo do fracasso. Enquanto conservarmos a atitude experimental, devemos ter força, força especial para vencer os vícios. Quando alguém nos diz que não pode renunciar ao fumo, ou seja, ao cigarro, ou a qualquer hábito que ele seja prejudicial, é porque os benefícios que essa pessoa, meu amigo, obteria com seu abandono não pesa em sua mente, isso mesmo. Tanto com as sensações que a prática do hábito proporciona a seu organismo escravizado. A princípio não viu mal algum no hábito de fumar e agora, ainda que o veja, não pode abandoná-lo. Eis porque é tão importante, meus queridos, é tão importante mesmo não dar os primeiros passos no caminho de um mau hábito. É tão necessário que os pais, por princípio e também por exemplo, deixem aos filhos as impressões bem claras de que é bom do que é mal para a sua saúde física e moral. Os casos em que as pessoas se têm tornado escravos do álcool e do fumo, o ópio, a maconha, cocaína, são os que mais bem ilustram o poder da religião quanto a mudar os hábitos. É fácil a compreender a razão com efeito quando se recorda que o único que pode induzir-nos a abandonar um mau hábito, meus amigos, é, afinal de contas, uma compreensão de que há motivos suficientes para renunciar a ele. A pessoa explica porque a conversão genuína se torna, na maioria dos casos, o único poder capaz de proporcionar aos homens e mulheres a força necessária para vencer os seus maus hábitos e que ela lhes comunica uma nova compreensão dos valores da vida. Se admite uma iluminação divina que lhe faz compreender seus deveres para consigo mesma, para com seus semelhantes.
e para o seu Criador. O vício de fumar, o inconverso não se decide a abandoná-lo, que seu corpo se tem habituado às sensações que o vício lhe proporciona, não é verdade? E é que o fumante, meus amigos, prejudica a saúde, porém, isso só lhe faz encolher os ombros, porque em muitas pessoas há tendência ocultas de suicídio que os psicólogos têm aprendido a desmascarar. O nosso homem é egoísta e não lhe interessa se seus filhos e sua esposa possuem, possam ficar privados prematuramente da ajuda que lhes deve e nem sequer considera que, enquanto fuma, ele necessita para alimentar-se melhor e melhor se vestir dos recursos que ele gasta em cigarros. O que o preocupa é obter a falsa sensação de bem-estar que lhe dá o veneno do fumo. Este desejo chega a escravizá-lo a ponto de ser para ele uma verdade o anúncio comercial que diz assim: iria ao fim do mundo por um cigarro. A reforma é ideal, o evangelho, meus queridos, porém, apresenta outros ideais. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós e não deve contaminar-se com hábitos que o envenenem. Devemos conservar na melhor condição possível a mente e o corpo para realizarem o trabalho intelectual e físico com que temos de contribuir para o bem-estar da sociedade. Há ainda mais o exemplo mal que ofereceria às crianças e jovens o nosso costume de fumar. Tudo isso nossa consciência chega a compreender a, e despertar em nós o anelo de livrar-nos do vício. E este pode estar tão arraigado em nós que sintamos necessidade de ajuda especial. E então pedimos a Deus em oração e a Deus rogando, haverá mais possibilidade, meus amigos, de recebermos a ajuda, se procurarmos obtê-la para benefício de outros. Pensar nos demais e como ajudá-los a resolverem os problemas que têm nas mesmas coisas é um grande fator de cura. Disso lança mão a Associação de Alcoólatras Anônimos, que tanto êxito tem alcançado nos Estados Unidos para resgatar milhares de pessoas das garras da enfermidade. E é notável que a base da ação de seus promotores é precisamente o reconhecimento do valor único da religião para o progresso. Esse papel da religião torna-se mais compreensível quando reconhecemos tudo que entra na formação dos hábitos, vão geralmente relacionados com as emoções. Daí a razão de não dever a vontade predominar no processo de reforma dos hábitos. É sempre necessária, porém muitas vezes ela só não basta. Ainda que a guie um intelecto rígido, regido por princípios corretos, para ser eficaz deve ser tocada por bons sentimentos. Só quando esses bons sentimentos, meus queridos, prevalecem e a vontade humana coopera com a vontade divina, fonte de todos os bons impulsos, pode realizar-se a reforma completa dos hábitos. Esta necessidade da reforma espiritual que proporciona a religião
faz ressaltar a responsabilidade que pesa sobre os pais quanto a aproveitarem os anos favoráveis da infância e da adolescência de seus filhos, para inculcar-lhes os princípios do bem e procurar que a obediência a esses princípios desenvolva neles um conjunto de hábitos que servirá logo de base para que lhes floresçam na alma os bons sentimentos, que quer dizer, para que se restaure nela a imagem de seu Criador. Os hábitos que os pais inculcam nos seus filhos pode prepará-los para serem felizes e úteis ou para serem desgraçados e uma carga para si e para os semelhantes. Ensinar os hábitos corretos para as crianças é todo uma arte. Então, meus queridos, nesse momento, eu desejo que Deus te abençoe poderosamente, que você possa voltar a este vídeo e tirar as grandes lições para a tua vida. É o meu sincero desejo. E que você e eu possamos mudar os nossos hábitos para uns bons hábitos. Que esse vídeo, que essa mensagem de hoje sirva de grande lição para a tua vida. É o meu sincero desejo. Um grande abraço, fique todos com Deus. Até o nosso próximo encontro. Amém. Valeu. Tchau, tchau.